Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje nós estamos concluindo o nosso estudo da primeira carta aos Coríntios. É o nosso capítulo 16, o último capítulo dessa carta. É um capítulo final, então o apóstolo Paulo dá algumas instruções aqui nesse capítulo a respeito de uma coleta que as igrejas estavam fazendo para os irmãos em Jerusalém. E aí ele fala ali, quero ler esse com você, os versículos 1 e 2, está escrito assim: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, as igrejas estavam fazendo uma coleta para enviar para os irmãos de Jerusalém. E aqui ele fala assim, ó, do mesmo jeito que eu já orientei as igrejas da Galácia, eu vou orientar vocês. Eu recomendo que no primeiro dia da semana vocês separem uma quantia. E é interessante que ele diz assim, ó, de acordo com a sua renda. Aqui já é um princípio que nós podemos aprender a respeito de ofertas. Nós podemos e devemos ofertar de acordo com a nossa renda. Não precisamos ir para os extremos, nem sermos avarentos, ou seja, temos condições, mas não ofertamos, ou não ofertamos segundo as nossas condições, segundo a nossa renda, deixamos a avareza tomar conta do nosso coração, ou então o outro extremo, não temos condições e de repente queremos fazer algo que vem até nos prejudicar futuramente. Então isso não precisa ser feito. Nós podemos ofertar segundo a nossa renda. Em 2 Coríntios nós veremos que o apóstolo Paulo dá várias instruções a respeito de ofertas. Ele vai falar, olha, dê segundo você propôs no seu coração, dê com alegria, não por obrigação. E aqui nós já aprendemos um princípio, ofertar segundo a nossa renda, ou seja, não precisamos ir para nenhum extremo, nem nos prejudicarmos e nem sermos avarentos. E aí ele continua nessa carta, ele faz ali alguns pedidos pessoais, ele fala que talvez Timóteo fosse ao encontro ali da igreja de Corinto e era para aquela igreja receber bem o irmão Timóteo, dar tudo aquilo que ele precisasse ali, que ele pudesse trabalhar tranquilamente na obra do Senhor. Aí ele fala, ali no versículo 13, fala assim, esse eu vou ler com vocês: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Lembrando que é uma carta extremamente corretiva e instrutiva. O apóstolo Paulo corrigiu muitos erros, sejam de comportamento ou sejam erros doutrinários que estavam acontecendo na igreja de Corinto. E ele diz assim, olha, sejam homens vigilantes, vigiem, sabe, não deixem tudo entrar na mente, no coração de vocês. Vigiem, não fiquem se deixando levar por todo tipo de ensinamento. Mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem, sejam fortes para romper com essa estrutura mental do mundo, porque é uma carta que em todo tempo o apóstolo Paulo combate a sabedoria do mundo, combate os ensinos equivocados, pautados na sabedoria do mundo. Então ele encerra a carta pedindo para os irmãos serem vigilantes, vigiem, não vivam de qualquer jeito, mantenham-se firmes na fé, tenham coragem e força para romper com essa sabedoria do mundo. E tudo que vocês fizerem, façam com amor. É nessa carta que ele escreve aquele caminho mais excelente e faz toda aquela declaração a respeito do amor, que é 1 Coríntios capítulo 13, que nós já vimos. Então, amados, ele encerra essa carta orientando, pedindo para os irmãos viverem de uma maneira justa, santa. Tanto que ele dá o exemplo, ele diz assim, olha, vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Aí ele vai dizer assim, eu recomendo, irmãos, que vocês se submetam a pessoas como eles, porque eles de fato estão cooperando e trabalhando
em prol do evangelho. Eles não são enganadores. Eles, de fato, eles foram alguns dos primeiros que se converteram e estão firmes no Senhor. Então, se vocês forem se submeter a alguém, se submetam a homens como eles. Homens que, de fato, cooperam e trabalham em prol do evangelho. Aí ele continua ali, faz as suas saudações finais, diz que as igrejas da província da Ásia enviam saudações, Áquila e Priscila enviam saudações, e aí ele conclui ali a carta falando assim: eu, Paulo, escrevi esta saudação de próprio punho, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor, a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Amados, é interessante, né? Porque o apóstolo Paulo, ele é muito direto. Eu acho interessante que ele termina a carta e ele diz assim, ali no versículo 22, se alguém não ama o Senhor, que seja amaldiçoado. Essa palavra amaldiçoado é anátema. Tem vários significados, mas nenhum dos significados são significados bons, né? Ou seja, ele diz assim, ó, se alguém não ama o Senhor, lembrando que ele está escrevendo para uma igreja, ou seja, para pessoas que se dizem cristãs. Então, se tem alguém que se diz cristão, mas não ama o Senhor para viver, para obedecer ao Senhor, e essa pessoa que seja amaldiçoado, que seja anátema, que viva aí, então, separado mesmo, porque um dos significados de anátema é separado, ou então que viva mesmo em aflição, em angústias, que é outro significado de anátema, que é amaldiçoado, viver em aflição, em angústia. É como se ele estivesse sendo bem direto. Se tem alguém que diz que é crente, mas que não vive, não quer viver o cristianismo, então que viva aí. Do jeito que quer viver assim, mas vai sofrer. É como se ele estivesse falando isso. Amados, essa primeira carta aos Coríntios, nós podemos trazer muito ensinamento e aprendizado para a nossa vida, para as nossas realidades. Nós vimos que a realidade de Corinto, da sociedade ali naquela época, existiam várias características específicas para aquele tempo. Mas todo o ensinamento da primeira carta aos Coríntios nós podemos trazer para os nossos dias, amados, e aplicar nas nossas vidas pessoalmente e também aplicarmos na comunidade da qual nós fazemos parte. A minha oração é que eu e você possamos nos render sempre com um coração sujeito ao Senhor, à correção de Deus. Amados, muitas vezes Deus nos corrige, nós precisamos ser corrigidos. E a minha oração é que nós nos sujeitemos à correção de Deus com humildade, que nós possamos reconhecer realmente nessa questão aqui, eu estou errada ou eu estou errado. Eu me rendo à sua correção, Senhor. Sabe, amados, que o orgulho não domine os nossos corações. Pelo contrário, que nós sejamos pessoas humildes, submissas ao Senhor. Eu tenho certeza que durante o estudo dessa primeira carta, talvez algo veio à tua mente, veio ao teu coração. Puxa, nisso aqui eu estou agindo de forma equivocada. Eu preciso mudar, Senhor, eu me rendo a Ti. Amados, nós somos transformados de glória em glória, dia após dia. Nós nunca seremos perfeitos enquanto estivermos aqui nessa terra. Sabe, nós caminhamos. Perfeitos que eu digo não tem erro nenhum, não preciso ser disciplinado pelo Senhor, não preciso ser corrigido pelo Senhor. Estou vivendo de forma perfeita. Não, amados, por quê? Porque a nossa vida é um processo. Nós já recebemos, eu sempre falo, tem um texto que eu gosto muito, vou compartilhar aqui com vocês para nós encerrarmos. Tem um texto de Hebreus que eu gosto muito, Hebreus capítulo 10, versículo 14, que fala que a obra de Jesus Cristo nos tornou perfeitos para sempre. Mas diz assim, por um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Aquele aperfeiçoou para sempre é no sentido de nos deu uma natureza perfeita, uma natureza espiritual, celestial, que o Espírito Santo se uniu ao nosso espírito. Nós já recebemos essa natureza, que é perfeita, mas nós estamos sendo santificados.
porque Ele tornou perfeitos para sempre aqueles que estão sendo santificados. E estar sendo santificado significa um processo, dia após dia, ou seja, colocar em prática essa vida santa que nós recebemos, sermos transformados em nossa maneira de pensar para expressar essa santidade. Isso é dia após dia, após dia, após dia. Por isso que eu disse que nós nunca seremos perfeitos, no sentido de nunca expressaremos com perfeição a vida que Deus depositou em nós enquanto nós estivermos aqui nessa terra, com esse corpo corruptível, nesse mundo corrupto. Somos transformados de glória em glória, como está escrito em 2 Coríntios, nós veremos. 2 Coríntios 3,18 fala isso. Enquanto contemplamos a glória de Deus, somos transformados de glória em glória à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Então nós precisamos nos render à correção de Deus, à disciplina de Deus todos os dias. Enquanto eu meditei em 1 Coríntios e gravei esses áudios, sim, Deus trouxe muitas coisas à minha mente. Filha, precisa corrigir isso aqui, precisa mudar isso aqui. Ah, Senhor, eu me rendo a Ti. É o que eu falei, amados, talvez não sejam os mesmos problemas da igreja de Corinto, mas quando nós lemos com o coração rendido e deixamos essa palavra entrar no nosso coração, o Senhor nos mostra as nossas realidades. Talvez não sejam as realidades do povo de Corinto. Deus falou coisas comigo que não tinha nada a ver com as coisas que a igreja de Corinto estava sendo corrigida. Mas existiam coisas em mim que o Senhor queria corrigir e Ele aproveitou enquanto eu estava estudando aqui essa carta, gravando esses áudios, o Senhor foi me mostrando, me dizendo, me conduzindo, o Espírito Santo me alertando. Sabe, amados, nós precisamos deixar o nosso coração livre para as correções de Deus, para a disciplina de Deus. Como está escrito lá em Hebreus, no momento da disciplina não é motivo de alegria, nós nos entristecemos. Mas depois, quando nós somos exercitados, ou seja, nós deixamos que o Senhor nos discipline e nós nos rendemos à disciplina dele, essa disciplina produz frutos de justiça e de paz. A minha oração, amados, hoje é que eu e você nos rendamos à disciplina do Senhor. No que Ele quiser nos corrigir, que Ele nos corrija. Os frutos gerados de um coração rendido, que se rende à correção de Deus, são frutos de paz e de justiça. Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse estudo. Muito obrigada pelo Teu ensinamento, pelas Tuas verdades, por tudo que nós podemos aprender através do estudo de 1ª Carta aos Coríntios, Pai. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós nos rendamos em completa sujeição a Ti. E eu oro mesmo, Pai, pode corrigir o que precisa ser corrigido, Senhor. Eu não quero permanecer no erro ou permanecer no engano, não quero, Senhor. E eu tenho certeza que os meus irmãos também não querem. E eu oro pela vida deles para que eles não permaneçam no erro nem no engano, Senhor, mas que eles se submetam à sua correção, à sua disciplina, e que eles possam, Senhor, viver em tudo para a sua glória, que o comportamento deles glorifique ao Senhor, que a fé deles glorifique ao Senhor, que a vida deles glorifique ao Senhor em cada aspecto do seu viver, no seu dia a dia. Ah, Senhor, eu oro para que eles sejam fortalecidos com a força do seu poder, possam colocar em prática, dia após dia, a fé genuína em Cristo Jesus. E naquilo que nós estamos enganados, Senhor, pode nos corrigir. Não nos deixe enganados, não nos deixe no erro, Pai. Nós nos rendemos a Ti. Traz a Tua luz. Traz luz a todas as coisas, Pai. Nós queremos que em tudo a nossa vida seja para a Sua glória. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.